A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Estou aqui no meu trabalho, tentei fazer agora mesmo uma transmissão aqui ao vivo, só que deu um probleminha. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí, nesse dia de hoje. Gostaria de trazer uma reflexão, né? Como vocês podem ver, estou aqui no trabalho. Esse é o motivo de estar sem máscara, é um lugar aberto, uma área aberta, então não tem necessidade de estar usando máscara aqui, tá ok? Gostaria de pensar um pouquinho com vocês, refletir um pouquinho sobre a palavra de Deus. Alguns minutos atrás tentei fazer aqui uma transmissão aqui, mas não deu muito certo, tá? Eu coloquei essa roupa tá assim dessa forma, para não parecer o slogan da empresa da onde eu trabalho. Tá ok? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Eu gostaria de trazer aqui nesta manhã uma reflexão, né? A gente falarmos um pouquinho sobre a palavra do Senhor, sobre esperança, né? Nesse momento que nós estamos vivendo, um momento tão difícil, momentos de angústia, momentos de tribulação, momentos de pandemia, um momento tão difícil que nós estamos vivendo. E eu gostaria de trazer aqui uma palavra de esperança para você, meu amigo, para você, irmão, para você que vai ouvir essa mensagem agora ou em outro momento, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 a seguir, que diz-nos assim a palavra do Senhor. Eu gostaria de ler para vocês, capítulo 14, versículo 1 a seguir. Jesus disse: não fiquem aflitos, creio em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhe teria dito. Depois que eu for preparar lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Queridos, nessa manhã eu gostaria de trazer uma reflexão sobre isso, sobre a promessa de Deus sobre as nossas vidas. Quando Cristo estava aqui na terra, antes dele morrer, ele fez uma promessa. E qual seria esta promessa? A promessa que ele voltaria ao Pai, a promessa que ele subiria ao Pai. E ele faz uma promessa que após a sua morte ele ressurgiria dentre os mortos e voltaria ao Pai. Só que esse voltar ao Pai, ele faz uma promessa que ele também nos levaria, ou que ele voltaria novamente para buscar todos aqueles que ele tinha comprado com seu sangue. Então ele faz uma promessa de estar voltando, uma promessa de estar retornando, uma promessa de vir buscar a sua igreja. E no Evangelho de João, capítulo 14, ele vem falar sobre isso, sobre essa promessa. Então, querido irmão, querido amigo, quero dizer para você nesta manhã que nós temos uma promessa, nós temos uma esperança. Apesar de todo o contexto que nós estamos vivendo, que eu e você está vivendo, apesar de todo esse contexto que a humanidade está vivendo, nós temos uma promessa. E qual é esta promessa? A promessa é que Cristo irá voltar para buscar a sua igreja, para buscar os seus. Esta é a esperança. Então, querido irmão, querido amigo, Cristo ele nos deixou uma esperança. E quando nós observamos esse momento triste que nós estamos vivendo, nesse momento de perca, onde muitas pessoas amadas, pessoas queridas estão morrendo, primeiro Cristo ele deixa uma promessa que voltará para buscar a sua igreja, para buscar o seu povo. E a segunda promessa que nós vamos encontrar dentro das Escrituras Sagradas, e eu gostaria de ler para vocês nesta manhã, está registrado aqui também, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, está registrada a segunda promessa. E qual é essa promessa? A promessa é essa: irmãos, queremos que vocês saibam a verdade a respeito dos que já morreram, para que não fiquem tristes como ficam aqueles que não têm esperança. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, e versículo 1 a seguir,
Cristo, então, ele vai nos deixar, através de Paulo, vai nos deixar uma mensagem aqui, uma esperança. E qual é essa esperança? A esperança a respeito daqueles irmãos, daquelas pessoas que partiram em Cristo Jesus. Quando nós olhamos, então, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo ele deixa uma esperança, ou ele fala sobre essa esperança, a esperança daquelas pessoas que morreram em Cristo Jesus. Então, no Evangelho de João, capítulo 14, nós temos uma promessa. E qual é a promessa? A promessa é que o Pai iria aos céus preparar lugar e que ele voltaria para buscar o seu povo. E em Tessalonicenses capítulo 4, versículo 13 a seguir, ele deixa uma segunda esperança. E qual é essa segunda esperança? Para aqueles que morreram, para aqueles que dormiram em Cristo Jesus. Irmão, amigo, eu quero dizer para você que existe uma esperança, tá? A primeira esperança é que Cristo irá voltar. E a segunda esperança é, se eu não estiver vivo até esta volta de Cristo, até essa parousia, até que Cristo volte, a segunda esperança é essa, é que eu, se eu partir agora, eu estarei com Cristo. E Paulo, então, os irmãos em Tessalonicenses, eles estão preocupados. Preocupados com o quê? Preocupados com aquelas pessoas que haviam morrido, aqueles irmãos que haviam partido em Cristo. E os irmãos em Tessalônica estavam preocupados. Olha, e esses irmãos que partiram? Os que estavam vivos, eles tinham essa convicção que Cristo voltaria. Eles tinham convicção que Cristo voltaria novamente para reinar e para o seu povo. Mas aí eles estavam preocupados a respeito daqueles irmãos que haviam partido. E aqueles irmãos que partiram, o que será deles? Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele escreve essa carta aos irmãos, e aqui no capítulo 4 ele vai falar sobre esses irmãos, ou sobre aquelas pessoas que partiram em Cristo. Então, para aqueles que estão partindo em Cristo Jesus, há uma esperança. E esta esperança é essa, está guardado em Cristo Jesus. Queridos irmãos, nós temos que ter essa esperança. Nós precisamos de estar firmado nessa promessa. Nós precisamos de ter convicção que se Cristo voltar a qualquer momento, eu estarei com Ele nas nuvens. Eu estarei com Ele na eternidade. Mas se Ele me chamar individualmente, se eu morrer agora, eu preciso de ter essa mesma esperança. Independente se eu estiver vivo, Cristo virá para mim. Mas se eu estiver morto, eu estarei com Cristo para sempre. O que nos impulsiona nessa terra, o que nos motiva nessa terra, é esta esperança. É saber que Cristo pode voltar a qualquer momento, e eu, estando vivo, estarei ou irei ao seu encontro. E se Cristo também me chamar dentro do plano individual, se eu morrer agora, eu preciso de ter essa esperança comigo. Eu não posso viver uma vida de desespero. Eu entendo realmente que nós estamos vivendo em meio a uma pandemia, mas nós também temos que ter essa esperança. E qual é a esperança? A esperança é que se nós morrermos agora, nós estaremos no seio de Abraão, ou estaremos no paraíso por toda a eternidade com Cristo Jesus. E quando nós falamos sobre arrebatamento, sobre parousia, sobre a vinda iminente de Cristo, nós temos uma matéria chamada escatologia para os irmãos ou para os amigos que não estão familiarizados com esta palavra, escatologia. Estou só dobrando aqui um pouquinho a blusa, para não aparecer o slogan aqui da empresa onde eu trabalho. Então, para quem não está familiarizado com essa expressão escatologia, então nós temos essa disciplina. O que é escatologia? A escatologia ela trabalha, ou ela traz essa ideia, né? São uma parte da teologia sistemática que traz ou trabalha esse tema, tá? Esse tema de arrebatamento, de apocalipse e por aí vai. E é interessante, quando nós vamos lá no Evangelho de Marcos, eu gostaria de ler para vocês, Evangelho de Marcos, capítulo 13, e versículo de número 32, ele nos fala o seguinte: E Jesus terminou dizendo: Mas ninguém sabe nem o dia, nem a hora em que tudo isso vai acontecer, nem aos anjos do céu, nem ao Filho, mas somente o Pai.
Então, irmãos, o que nós observamos, tá? O que nós observamos nessa última hora, e quando nós observamos esse tema de escatologia, nós estamos vivendo um momento do adivinho, né? Do adivinho, muitas pessoas adivinhando, olha, vai passar o cavaleiro, vai matar, vai passar o cavaleiro do Apocalipse, vai passar tal coisa, vão morrer tantas pessoas. Irmãos, isso tudo é religiosidade, porque o próprio Cristo na sua palavra, ele vai dizer o quê? Que ninguém sabe o dia nem a hora, tá? Nem o dia e nem a hora que Cristo voltará. Mas quando nós partimos para a escatologia, nós temos pelo menos 3 linhas teológicas, né? Nós temos o pré-tribulacionista, nós temos o meso-tribulacionista e nós temos os pós-tribulacionistas. O que são isso? São correntes teológicas ou são estudos exaustivos, são correntes teológicas ou pessoas que foram criando essas linhas teológicas ao longo do tempo, ao longo do cristianismo. Na verdade, o que são realmente essas 3 linhas escatológicas? Tanto o pré-tribulacionista como o mesotribulacionista são esforços humanos ou são esforços teológicos para adivinhar, tá? Na verdade é um jogo de adivinho, essa palavra que mais se resume, que nós podemos resumir realmente o que seria isso. Então são tentativas de adivinhar ou são estudos, tá, exaustivos que tentam trazer uma posição de quando seria ou quando vai se dar o arrebatamento. Olha, então nós temos os pré-tribulacionistas. O que seria isso? Essa corrente trabalha que Cristo virá antes da grande tribulação, que serão 7 anos chamado a grande tribulação. E é interessante que a maioria das igrejas pentecostais, a qual até eu mesmo faço parte de uma igreja pentecostal, a maioria das igrejas pentecostais adotaram essa linha teológica como credo de fé. Inclusive as Assembleias de Deus no Brasil adotaram como seu credo de fé o pré-tribulacionismo, tá? Que acredita que Cristo então virá, a sua segunda vinda se dará em duas fases. A primeira fase invisível, só para a igreja, e a segunda fase todo ouro verá para Israel. Então, isso se dará antes da grande tribulação. Essa segunda vinda, então, tem arrebatamento. Então, essa linha teológica pré-tribulacionista, ela acredita dessa forma. E nós temos também os mesos tribulacionistas. O que são os mesos tribulacionistas? São aqueles irmãos ou aquela corrente teológica que aderiram como credo de fé, ou faz parte do credo de fé deles, acredita que a igreja vai passar pelos 3 primeiros anos da grande tribulação, 3 primeiros anos, e então, no final dos 3 primeiros anos, 3,5, aí Cristo vem e arrebata a igreja, e depois tem mais 3 anos da grande tribulação. E nós temos os pós-tribulacionistas, tá? Que já vai seguir uma corrente totalmente diferente. Mas independente se a pessoa é pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, todas elas acreditam que Cristo virá. E isso que é o mais importante, tá ok? É saber que Cristo voltará para a sua igreja. Independente se o meu credo ele está firmado no pré-tribulacionista, meso-tribulacionista ou pós-tribulacionista, independente de qual linha teológica, escatológica que eu esteja acreditando, ou que a igreja onde estou acredita, tá? Porque criou-se uma ideia que o pessoal do pré-tribulacionista fala que o pessoal do meso-tribulacionista é herege. O pessoal do meso-tribulacionista fala que o pessoal do pós-tribulação é herege. De forma que não há um consenso teológico. Mas o que nós temos é um jogo, na verdade, um jogo de adivinho. Porque o próprio Cristo diz que ninguém sabe nem o dia e nem a hora do seu retorno. Somente o Pai sabe a hora. Mas o mais importante que nós temos aqui então seria o quê? É nós entendermos que Cristo voltará e seguir aquele princípio que o próprio Cristo está dizendo. E ele vai dizer, olha, vigiai. Vigiai é estar atento, é vivenciar, viva o Evangelho. Ao invés de nós ficarmos preocupados em adivinhar que dia que Cristo vai vir,
Vamos preocupar em viver o Evangelho. Vamos preocupar em viver uma vida cristocêntrica. Vamos preocupar em amar o próximo como se não houvesse amanhã, porque esse é o verdadeiro mandamento. O verdadeiro mandamento é esse: amar ao Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. As pessoas estão tão preocupadas com o Apocalipse, estão tão preocupadas com meteoros, estão tão preocupadas se Cristo vai vir amanhã, se vai vir depois da manhã, que estão esquecendo de amar, que estão esquecendo o principal mandamento. E qual é o principal mandamento? O principal mandamento é esse: amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a si mesmo. Essa pandemia, infelizmente, tem ceifado muitas vidas, tem ceifado mais de 300 milhões só aqui no Brasil, milhões não, mais de 300 mil só aqui no Brasil. E aí quando nós vamos mundo afora, são muito aqui. Então quando nós vamos de mundo afora, são multidões de pessoas que têm sido ceifadas. Essa pandemia está ligando aqui para mim, está travando aqui. Mas vamos lá. Quando nós vamos então de mundo afora, nós vamos encontrar que milhões de pessoas estão sendo ceifadas mundo afora. Então essa pandemia, ela tem o seu fator triste, famílias estão sendo destruídas. Mas essa pandemia também, por um lado, ela nos levou a uma reflexão. Qual a reflexão? Será que nós temos amado essas pessoas como deveríamos amar? Como é que é o nosso relacionamento? Será que nós temos perdoado aqueles que nós deveríamos perdoar? Essa pandemia, ela vem nos mostrar que dinheiro, né? E isso é bom, faz parte da vida, nós trabalhamos, precisamos de dinheiro, mas ela vem nos mostrar literalmente que dinheiro não é tudo. Ela vem nos mostrar literalmente que ouro, prata não é tudo. Ela vem nos mostrar que não adianta eu ter uma conta bancária, não adianta eu ter uma conta bancária com bilhões, sendo que eu vou morrer da mesma forma que aquele que tem zero na conta bancária vai morrer. Então essa pandemia, por um lado, ela vem nos mostrar que nós precisamos de quê? De nos amar uns aos outros, de nos respeitar, de perdoar aqueles que precisam de ser perdoados. Nós precisamos de viver o verdadeiro evangelho. E qual que é o verdadeiro evangelho? O verdadeiro evangelho não é ouro, o verdadeiro evangelho não é prata, o verdadeiro evangelho não é diamante, não são riqueza. O verdadeiro ensinamento de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. Independente da corrente teológica que eu acredito, independente se eu seja pré-tribulacionista ou meso-tribulacionista ou pré-milenista, independente de qual seja a corrente teológica que eu venha confessar, o mais importante é que Cristo voltará para buscar o seu povo. Cristo voltará para buscar os seus. Cristo voltará. Então nós temos que estar preparados para essa volta de Cristo. Nós temos que procurar a vivenciar um verdadeiro evangelho. Nós temos que procurar amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo como a si mesmo. E é interessante que Paulo, então, ele diz aqui na sua carta aos irmãos em Tessalonicenses, ele vai dizer justamente sobre isso, sobre essa esperança. E quando nós falamos sobre esperança, sobre arrebatamento, quando nós falamos sobre a vinda de Jesus Cristo, uma das coisas que nós precisamos de ter em mente, que Cristo ele é a primícia dos mortos. E se Cristo é a primícia dos mortos, ele nos dá o exemplo de que uma das coisas que nós aprendemos que Cristo é as primícias dos mortos e criou-se uma mitologia, criou-se uma ideia que nem bíblica é que quando nós fomos arrebatados, ou quando Cristo nos arrebatar, ou quando nós subimos aos céus, nós vamos perder as nossas memórias. Tá? Ou quando nós morremos, nós perdemos as nossas memórias. Mas quando nós pegamos Cristo como exemplo da primícia, como exemplo de ressurreição, de arrebatamento, quando nós pegamos e usamos Cristo como nossas primícias, nós entendemos que Cristo, ao ressurgir dentre os mortos, ele não perdeu a sua memória. Cristo, ao ressurgir dentro dos mortos, ele não esqueceu que teve as suas mãos transpassadas, que teve a sua cabeça furada,
Cristo não esqueceu que ele foi ferido, que ele foi cuspido, que ele foi esbofeteado, que ele foi espancado. Cristo não esqueceu que ele carregou a cruz até o Gólgota. Cristo não teve amnésia nem apagação de memória. Então, quando nós partimos para as Escrituras Sagradas e temos Cristo como as primícias dos mortos, a primícia da ideia de arrebatamento também, de encontro, de ressurreição, quando nós usamos Cristo como a nossa base, nós entendemos que o homem, se ele for tanto para o Hades, tá? Para o Hades, que vão aquelas pessoas que morrem, então sem Cristo, ou sem querer o perdão que é de graça. É interessante que o perdão ou a oportunidade de salvação, ela não está restrita a uma igreja, ou a placa da igreja, Assembleia de Deus, congregação, qualquer outro tipo de igreja, não. A salvação ela é dada para Cristo a toda a humanidade, independente de placa de igreja. Então, quando nós usamos Cristo como a base teológica, ou como a chave hermenêutica para entendermos a ressurreição, entendemos então que o homem, tanto quando ele morre, se ele for para o Hades, espera até o juízo final, ele vai com as suas memórias. Ou se ele vai para o céu, ele também vai com as suas memórias. Porque Cristo sendo o referencial, ele não perdeu nenhuma das suas memórias. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão que está me ouvindo agora, ou que vai me ouvir depois através desse vídeo, é que você terá a oportunidade de rever aquele amigo, aquele parente seu que partiu em Cristo. Você terá a oportunidade de rever essa pessoa. Essa pessoa já está com Cristo e as memórias dela não estão apagadas, as memórias delas estão com ela, porque a memória ou todas as nossas lembranças faz parte daquilo que nós somos. Independente se eu partir salvo em Cristo ou não partir salvo em Cristo, as minhas memórias ou aquilo que eu sou, as minhas obras, elas me acompanharão dentro do meu espírito e dentro da minha alma. Então, as nossas memórias, guarde isso bem dentro do seu coração. As suas memórias faz parte daquilo que você é. Então, ter as suas memórias deletadas significa perder parte da sua essência ou parte daquilo que você é. E usando Cristo como a chave hermenêutica para entendermos a respeito de ressurreição, a respeito de memória, a respeito das nossas memórias, se serão apagadas ou não, se vamos esquecer ou não, usando Cristo como a nosso referencial, entendemos então que não teremos as nossas memórias apagadas. Então, meus queridos irmãos, eu quero deixar essa reflexão aqui para você. Tenha esperança. A nossa maior esperança é a volta do Senhor Jesus Cristo. Bens materiais são complemento da nossa vida. Precisamos deles nessa vida, precisamos de dinheiro, precisamos de ouro, precisamos de prata, precisamos de emprego, precisamos de tudo. E Deus sempre estará disposto a nos abençoar, porque Ele sempre estará nos abençoando dentro do âmbito financeiro. Mas essa não é a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. A maior promessa de Deus não é ouro, não é prata, nada disso. A maior promessa de Deus para o ser humano, e principalmente agora eu falo para você que é crente, a maior promessa de Deus para a sua vida é o arrebatamento ou a vinda iminente de Cristo. A maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida não é ouro e não é prata, é as mansões celestiais. Porque eu posso ter todo o dinheiro do mundo, eu posso ser o maior bilionário, mas eu não posso ter o direito de adentrar aos céus, porque a salvação, meu querido irmão, ela é simples. A salvação é dada de graça. Deixa eu dar um exemplo sobre salvação. Salvação é como essa garrafinha d'água. Salvação é simples como tomar um copo d'água. Eu só preciso de aceitar o Senhor. A única coisa que eu preciso para ser salvo é aceitar Jesus Cristo como o meu Salvador.
é reconhecer que eu sou um pecador, é reconhecer que eu preciso do perdão de Deus, é só isso. O resto faz parte da nossa caminhada, faz parte da nossa caminhada. E eu vou concluir aqui essa live aqui, porque a bateria do meu celular acabou. Então, meus queridos, a maior bênção, a maior promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida é a salvação. Independente se eu estiver vivo ou partir, se eu partir agora, estarei com Cristo em toda a eternidade. E se eu continuar vivendo, eu quero estar vivendo, caminhando com Cristo para que eu possa fazer parte do arrebatamento da igreja. Então guarde isso na sua mente. A maior promessa de Deus não é ouro, não é prata, mas é a volta do Senhor Jesus Cristo. É o arrebatamento da igreja. Se eu estiver vivo, estarei com Cristo. E se eu morrer, estarei com Ele na eternidade. Gozando de todas as minhas lembranças. E eu quero dizer para você, eu quero te encontrar na eternidade. Eu quero te abraçar na eternidade. E quero dizer para você, valeu a pena. Valeu a pena. Valeu a pena servir a Deus. Valeu a pena acreditar em Cristo. Valeu a pena aceitar o perdão. Valeu a pena aceitar Cristo como Salvador. Que Deus abençoe a sua vida, meu amigo. Que Deus guarde a sua família, o seu lar, continue te protegendo em nome de Jesus. Deus abençoa em nome de Jesus.